Vila Real dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso. Hoje é a vez de conhecer um nome novo na política, mas já bastante conhecido na área cultural do estado. Sebastião Carlos é advogado, presidente afastado da Academia Mato Grossense de Letras e candidato pelo Rede Sustentabilidade. Vamos conhecê-lo na reportagem de Patrícia Helena Dorileu. Sebastião Carlos nasceu em Aragarças, no estado de Goiás, tem 70 anos de idade e é advogado. Candidato ao Senado Federal pela primeira vez pelo partido Rede Sustentabilidade, ajuda a compor a coligação Redefinindo Mato Grosso, a qual conta também com o PPL. Sustenta sua campanha de estreia no mundo político no fato de ser novo neste cenário. Exatamente para oferecer um homem de mãos limpas como opção ao povo de Mato Grosso. As reclamações mais recorrentes que se vê é de que não se tem opção. Aí as pessoas não vão votar, as pessoas votam em branco, votam nulo. Eu sou essa alternativa, sou essa opção para o povo de Mato Grosso. O candidato a senador pelo Rede foi o entrevistado desta terça-feira no Grupo Gazeta de Comunicação. Começou falando de suas principais propostas, caso seja eleito. Eu pretendo atuar em 3 eixos principais: a educação e a cultura, a necessidade urgente de uma reforma tributária e fiscal e, sobretudo, a preservação dos recursos naturais, demonstrando que é possível conciliar o crescimento econômico com a proteção ao nosso ambiente. Sebastião Carlos, além de advogado, é também presidente da Academia Mato Grossense de Letras, pela terceira vez, e se afastou do cargo para a campanha. E também membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso e outras entidades que versam sobre o direito no país. Neste sentido, afirma que tem projetos no âmbito da educação e da cultura. Eu estou atuando na área de educação e cultura, sou filho de professora e sou professor universitário, portanto atuarei na área de educação, lutando para valorizar a profissão, para melhorar os meios de ensino e a cultura. A cultura é fundamental. Durante todo esse tempo tenho atuado como se fosse quase que adversários da cultura e educação. No entanto, são irmãs siamesas, devem caminhar juntos. Enquanto, eu tenho repetido, enquanto a educação fala para o cérebro, lhe dá um diploma para você ganhar uma profissão, a cultura fala para a sua alma, para a sensibilidade. E sem cultura não há cidadania. O candidato fala muito em igualdade e justiça social. Na Rádio Vila Real, onde teve 30 minutos de entrevista, garante que, se for eleito, vai levantar a discussão no Senado sobre a taxação das grandes fortunas. Está demonstrado que 1% da população brasileira tem o domínio sobre 83% dos recursos que circulam no país. Isso é injusto. E não é apenas injusto, é cruel. E é sobre isso que eu pretendo me bater. Até agora, todos que viram aqui ou já vieram, estão falando que lutarão por isso. No entanto, tiveram poder, estão com mandato, alguns deles dominam bancadas inteiras e, no entanto, não se faz a reforma tributária, não se faz a reforma fiscal. É injusto que um trabalhador que ganha 3, 4, 5 salários mínimos paga de imposto por 1 quilo de arroz ou de feijão o mesmo que os homens mais ricos de Mato Grosso pagam. Isso é injusto. No Jornal do Meio-Dia, o candidato teve 15 minutos de conversa com o apresentador Lúcio Sorge. Perguntado se é possível legislar no Brasil, ele condenou a forma como o legislativo atua. É possível legislar, sim. Há possibilidades, sobretudo que há mecanismos. É porque poucos falam sobre isso, não é? Exato. Eu acho que o pré-requisito inicial para uma candidatura ao legislativo seria conhecer legislação. Não que todos devam saber direito, serem formados na área jurídica, mas um mínimo de conhecimento sobre o processo legislativo, sobre a Constituição, sobre a legislação de um modo geral. Nós somos um país, dada a tradição portuguesa, legiferante, fazemos muitas leis. Então, o indivíduo que não se cumprem todas. Exato, então já se faz com o objetivo de não se cumprir. Tem lei que precisa de uma outra lei para ver se vão cumprir É verdade. a anterior. A própria Constituição da República, de 88, por exemplo, muitas jogaram para uma regulamentação. Eu sou contra a maneira como foi feita, é uma Constituição adjetiva, cheia de detalhes, né? Você vê a Constituição norte-americana tem poucos artigos, se cumpre, vai para
para a legislação ordinária, mas no Brasil todos querem fazer emendas constitucionais, enfim, né? E aí vira isso aí, faz e não se cumpre. Em primeira mão, no telejornal da TV Vila Real, o candidato explicou um projeto que deverá apresentar caso seja eleito, o da Lei de Responsabilidade Social. Nós temos que criar a Lei da Responsabilidade Fiscal. É impossível um país ser construído... Social. A responsabilidade social. O que é que o gestor não poderia fazer, candidato, se houvesse essa Lei da Responsabilidade Social? Se não for cumprido, inclusive não ser reeleito, não pleitear a reeleição. Sofrer sanções tão graves quanto aquelas da responsabilidade fiscal. Agora, o que é que tem de errado e que poderia ser punido na execução dessas políticas públicas aí nas áreas de cultura, educação e saúde? Veja bem, para ficar numa área na qual eu quero me dedicar, por ser professor, por ser filho de professor, que é a área da educação e da cultura, nós vemos que as metas educacionais não é apenas investimento de recursos, Lúcio, trata-se também de criar novos conceitos na área de aplicação de recursos, que vai exigir a valorização do professor, certo? Criar uma metodologia em que o aluno fique mais tempo na escola, porque não adianta ele ir lá, ficar quatro horas e voltar para casa onde não tem um pai ou uma mãe para acompanhá-lo. Quer dizer, também você não estuda de estômago vazio, é difícil aprender com o estômago vazio. Então nós temos que criar todo um conceito. E a aplicação de recursos nesse conceito, em que vai envolver também as bibliotecas, os elementos da tecnologia que oferece. O governante que não cumprir aquela dotação orçamentária, e não importa a razão, não cumprir, ele não pode, além de sofrer uma série de sanções, ele não poderia ser novamente candidato. Sebastião Carlos faz duras críticas à maneira como é feita a divisão do tempo de propaganda eleitoral na TV e no rádio. Para ele, não há democracia quando cada candidato tem um tempo diferente dos demais. Tem 8 segundos, tem deputados estaduais com 5, 6, 10 minutos. Isso não é democracia. Isso é a pior coisa que podem fazer para a democracia. Não só o fundo partidário, milhões estão sendo jogados nessa campanha e, ao mesmo tempo, nós não temos tempo. Eu tenho 8 segundos. Veja bem, o tempo que você me concedeu agora é 2 ou 3 vezes superior ao tempo que eu tenho na propaganda política. Isso é injusto, isso não é construir a democracia. Eles fizeram um sistema para proteger os que aí estão. As mesmas caras há 30, 40 anos, com acusações de corrupção, sob a perseguição da legislação fiscal e, no entanto, não deu oportunidade para os novos. Inserido nessa realidade, ele avalia a importância da rodada de entrevistas que o Grupo Gazeta de Comunicação promove a todos os candidatos de forma igualitária. O Grupo Gazeta é de extrema importância para a comunicação em Mato Grosso. Eu me orgulho de ter sido um dos primeiros colunistas do jornal A Gazeta quando surgiu. E tenho sido, vez ou outra, embora preferisse que fosse com mais frequência, vindo a falar aqui sobre outros assuntos, sobretudo sobre cultura, etc. Essa é a oportunidade de colocar e para falar sobre temas cívicos, temas democratas, que é a necessidade de renovação. Há 30, 40 anos as mesmas caras estão na política. Eu hoje ofereço a oportunidade de que o povo, o jovem, a mulher, o homem, que não se deixaram vender, que não se compraram, que possam ter uma alternativa de poder em Mato Grosso.